Bom, nós vamos ler juntos, pela última vez por enquanto, o primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Filipenses. Porque na quarta-feira que vem nós vamos entrar no segundo capítulo. Então leiamos juntos e depois dessa leitura levantemos ao Senhor nossas orações. Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estais em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Encerrando hoje o primeiro capítulo de Filipenses, nós vamos meditar nesse tema. Repita depois de mim: combate da fé. Glória a Deus. A fé que nos foi presenteada por Deus para nossa salvação, ela não é apenas o ato de crer, a capacidade de crer, é também um chamado a combater, a sermos combatentes. Imagina só pelo que nós teríamos que passar, pelo tipo de treinamento que nós teríamos que passar, se nós fôssemos convocados para ser combatentes aí numa guerra física, numa guerra como essa que está tendo por aí. Imagina que tipo de treinamento cada um de nós precisaria ter. A guerra para a qual somos convocados para combater é muito pior do que essas. Muito pior do que as guerras mundiais que já aconteceram. Muito pior do que as guerras que estão acontecendo. Muito pior do que guerras físicas. Muito pior, muito mais difícil do que guerras com armas carnais. O nosso combate não é com armas carnais, é com armas espirituais. E uma dessas principais armas é a fé. Aleluia. O combate da fé. Esse é um tema muito usado pelo apóstolo Paulo em suas epístolas. Tanto na segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, quando Paulo já é idoso, se sente aí no fim da sua vida, terminando a sua vida, ele diz: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Só me resta agora receber a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E é verdade, né? Paulo já combateu esse bom combate.
Pedro já combateu, João já combateu, Tiago já combateu, os apóstolos, discípulos e discípulas de Jesus que já passaram por aqui, já passaram por esse estágio que nós estamos agora, esse estágio que nós somos chamados nesse estágio de igreja militante. Militante vem do latim militare, que é lutar, que é combater, lutar. Luta é milícia. Nós somos igreja militante. Já existe no paraíso uma igreja triunfante. No paraíso eles não estão mais lutando, o combate acabou. Todos que estão no paraíso, as almas dos santos e santas de Deus no paraíso são aqueles que já combateram esse bom combate, passaram por essa fase de igreja militante e agora eles são igreja triunfante. E depois que Jesus voltar, nós vamos nos juntar a eles e vamos ser igreja gloriosa. A igreja na glória. Aqui nós somos igreja militante. Somos igreja militante. Quem não combate vai ser combatido. Quem não vence nesse combate será vencido. Você não tem saída. Você só tem que vencer. E para vencer tem que estar armado com as armas de vitória, com as armas espirituais que o Senhor nos dá. É assim que exercemos o combate da fé. Esse combate não tem descanso. Esse combate não tem trégua. Não importa se é de dia, se é de noite. Se é dia útil ou feriado ou fim de semana ou férias. O combate não acaba enquanto estamos aqui na terra. Para vencer esse combate, tem que perseverar nele, perseverar nessa luta, perseverar nessa guerra até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Combate é coisa séria. Combate tem a ver com vida ou morte. Combate não é brincadeira. Por isso, vida cristã não é brincadeira. Vida de fé não é brincadeira. É algo muitíssimo sério. O falso cristianismo que existe por aí estão fazendo do mundo evangélico, dito evangélico, um playground de crianças brincando, de gente imatura, de gente infantil brincando. O que acontece mesmo, vocês vão me dizer, o que aconteceria mesmo com crianças no meio de uma guerra? Respondam. Respondam. Morrem, irmãos. Diga assim, morrem. Morrem todas. Porque criança não é combatente. Esses evangélicos infantis, imaturos, que não crescem em Cristo, morrem na guerra. Por isso que um dos grandes combatentes, chamado apóstolo Pedro, escreveu: crescei. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse combatente, o apóstolo Paulo, que combateu esse bom combate, que escreveu 13 cartas aqui no Novo Testamento, esse combatente, o apóstolo Paulo, que na carta aos Efésios ele diz que nós temos que crescer à estatura da maturidade de Cristo, a fim de que não sejamos mais como meninos, levados de um lado para o outro, por toda sorte de vento de doutrinas,
segundo a malignidade dos homens, mas cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele escreveu uma carta com um tom de decepção. Paulo estava decepcionado com os coríntios. Por isso escreveu no capítulo 3 da primeira carta: olha, eu queria escrever para vocês como se vocês fossem homens espirituais, mas vocês não são. Vocês são homens carnais, criancinhas em Cristo. Leite vos dei a beber e não alimento sólido, porque não podíeis suportar. E ainda agora não podeis, porque ainda sois carnais. Que decepcionado estava Paulo quando escreveu a primeira carta aos Coríntios. Porque era um povo que já deveria ter crescido e não cresceu. Quando o autor de Hebreus também escreveu, ele expressou a sua decepção. Quando ele escreveu no capítulo 5, a partir do versículo 11 de Hebreus, dizendo: olha, sobre essas coisas que eu estou escrevendo aqui nessa carta para vocês, tem muito que se dizer e coisas difíceis de explicar, e vocês se tornaram tardios em compreender. Tardios para entender. A julgar pelo tempo que vocês são crentes, vocês já deveriam ser mestres. Mas de novo vocês estão aí como quem deseja só o leite espiritual e não conseguem suportar uma doutrina mais profunda, não conseguem suportar o alimento sólido. Amados, a realidade é essa: quem não cresce, morre no combate. Se você não crescer, você vai morrer no combate. O crescimento não se dá por faixa etária. O cálculo não é por faixa etária. Quanto mais velho, mais cresceu. Não. Tem gente que morre com 100 anos e ainda com infantilidade espiritual. O crescimento espiritual se mede por outras coisas. Se mede pelo progresso real na nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus quer ver esse crescimento. Por isso Paulo escreveu, nós vamos chegar aqui, né? Semana que vem começaremos aqui na quarta-feira o capítulo 2. Estamos encerrando hoje o capítulo 1. Capítulo 2, Paulo vai dizer no versículo 12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver. A maioria dos crentes não desenvolve. Quem não desenvolve a salvação vai ser como aquele homem que não desenvolveu o único talento que ganhou. Ele não será aceito no reino. Ele será expulso para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente, porque se comportou como alguém que é mau e preguiçoso e não desenvolveu o talento que Deus tinha dado a ele. O grande talento é dom, talento é presente, talento é graça. O grande dom que Deus nos deu, a salvação. Desenvolvei a salvação. Como que desenvolve a salvação? No processo diário. Eu disse diário. Processo diário da santificação. Portanto, somos convocados, diga de novo, ao combate da fé.
Nós estamos nos dois últimos versículos, o 29 e o 30. 29 que vimos a semana passada e o 30 que vamos ver agora. E juntando os dois, o tema dos dois é, diga, crer e padecer. Aleluia. Nós vimos no versículo 29, né? Que Paulo disse que Deus nos deu a graça não somente de crer em Cristo, mas também de por Ele sofrer. E esse é um sofrimento, sofrer por Cristo, padecer por Cristo, é o sofrimento que traz desenvolvimento da salvação, que traz crescimento espiritual. No versículo 29, então, da semana passada, que vimos a semana passada, o título é, diga, concessões da graça. Pela graça, Deus nos concede muitas coisas, e Paulo citou duas no versículo 29. A fé, o dom da fé, e a graça também de padecermos por Cristo, e não somente de nele crer. E hoje no versículo 30, diga, mesmo combate. O combate pela fé é o mesmo combate de todos os profetas, homens e mulheres de Deus que vieram antes de Cristo. O combate da fé é o mesmo combate que nós vemos em Cristo Jesus, quando lemos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O combate da fé é o mesmo combate que vemos em Paulo, em Pedro, nos apóstolos, nos discípulos, nos cristãos e cristãs, desde o primeiro século até hoje, que foram verdadeiramente fiéis ao Senhor, ao seu evangelho e à sua palavra. Nunca o combate muda, ele é o mesmo combate. Então repita, mesmo combate. Foi o que eu sublinhei aí no versículo. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Leiam. Aleluia. Muito bem. Vamos abordar então esse tema do combate da fé, começando de uma maneira mais geral. Vamos ver aqui. O primeiro ponto que eu coloquei aí para vocês vão ler depois de mim. Desde o advento do pecado, a história da humanidade é uma única guerra que perdurará até a consumação do século. Repitam. Por isso é o mesmo combate, porque a história da humanidade aqui na Terra é sempre a mesma guerra. É sempre a mesma guerra entre luz e trevas. O combate entre luz e trevas. Esse combate começou lá no jardim do Éden, quando Eva pecou, logo em seguida levou seu marido a pecar. Para Eva pecar, precisou de Satanás. Para Adão pecar, só precisou de Eva. E os dois, tendo pecado, arrastaram consigo toda a humanidade. Por isso, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Desde então, da entrada do pecado na origem da humanidade, toda a história da humanidade é uma guerra espiritual inacabável, infindável, uma guerra constante, que vai piorando quanto mais vai chegando ao fim dos tempos.
porque ela vai piorando quanto mais a densidade demográfica aumenta, quanto mais aumenta o número de gente, o número de pessoas na Terra. Em toda a história da humanidade, nunca houve 8 bilhões de pessoas na Terra como tem hoje. 8 bilhões, mais de 8 bilhões de pecadores na Terra pecando. Por isso que, para o fim dos tempos, as coisas que vão acontecendo refletem o que Jesus disse em Mateus 24, é a multiplicação da iniquidade. Multiplicação de gente, multiplicação da iniquidade. Por isso que quando começar os eventos ligados à consumação do século, que são os eventos da grande tribulação, 7 anos de grande tribulação, eventos que começam com 7 anos da grande tribulação. Nesses 7 anos que virão por aí, da grande tribulação, a palavra-chave vai ser subtração. A palavra-chave de Gênesis é multiplicação. Quando Deus criou o homem, disse, e a mulher disse, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. A palavra-chave do primeiro livro da Bíblia, multiplicação. A palavra-chave do último livro da Bíblia, Apocalipse, subtração. Deus vai diminuir essa população. No evento da abertura dos 7 selos, 1/4 da humanidade vai morrer. Vai sobrar 3 quartos que vão virar 3 terços. E desses 3 terços, 1/3 vai morrer no toque das 7 trombetas. E aí então, depois do toque das 7 trombetas, metade da humanidade já terá morrido. E a outra metade vai morrer no derramamento das 7 taças da justa ira de Deus, até o fim dos 7 anos da grande tribulação. O que começou com multiplicação, vai terminar com subtração, debaixo da justa ira de Deus, por causa do pecado dos homens, que tudo o que fazem nessa história é multiplicar a iniquidade, transformando a vida humana na terra numa guerra que só vai acabar pelo poder da mão de Deus na consumação do século. E Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Segundo ponto da nossa meditação é esse aí, repita depois de mim. A guerra espiritual produz uma maioria de derrotados e uma minoria de vencedores. Satanás, os demônios, junto com todos os ateus, junto com todos os ímpios, junto com todos os não convertidos e junto com os muitos chamados que não se santificam, todos serão derrotados nessa guerra. Todos sairão dessa guerra derrotados, e a derrota deles tem o nome: condenação eterna. Só o remanescente, a Bíblia diz isso, só o remanescente será salvo. Só uma minoria sairá dessa guerra vencedores. Essa minoria a qual Jesus chamou de poucos escolhidos. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Os únicos que sairão vencedores dessa guerra, de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 4, são aqueles que o próprio Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Só os eleitos de Deus
vencerão essa guerra. Os que não fazem parte dos eleitos de Deus, aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, sairão dessa guerra extremamente derrotados e morarão eternamente num lugar de fracasso, de derrota e de eterno sofrimento, chamado segunda morte, ou lago de fogo e de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes, onde o verme não morre e o fogo não apaga. Terrível é a condenação dos que não são de Deus. Por isso, isso é uma realidade. Não existe, nenhuma forma de dizer isso de uma maneira mais simpática, que seja mais aceitável para as pessoas. Essa é a realidade. A Bíblia nos traz a verdade, a Bíblia nos traz a realidade. A guerra espiritual produz uma maioria de derrotados e uma minoria de vencedores. Quer ser da minoria? Quer ser da minoria? Quer ser da minoria? Porque nesse mundo aí, o que todo mundo quer é ser da maioria. Já percebeu aí que no mundo, o que todo mundo quer ser é da maioria? Todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer também. Todo mundo escolheu isso, eu também vou escolher. Todo mundo vai para lá, eu também vou. No mundo, todo mundo quer ser da maioria. Para o céu, só vão aqueles que são a minoria. Aqueles que Jesus chamou pequenino rebanho. Não tenham medo. Não temais, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Terceiro ponto, então. Para os eleitos de Deus, a guerra espiritual possui duas frentes de combate: o combate interno e o combate externo. Leiam. Aleluia. O combate interno, repita, o combate interno é a santificação. Qual é mais importante, o combate interno ou o combate externo? Só vence o combate externo quem vencer o interno. Quem for derrotado no combate interno, também será derrotado no combate externo. Por isso, o combate interno é o mais importante. Ele é a santificação. E por que ele é combate? Hebreus capítulo 12, versículo 4. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Vocês. Viu que eu sublinhei a palavra luta? Luta é combate. Luta é combate. É guerra. Luta, combate, guerra. A primeira frente de combate que nós temos que enfrentar como pessoas de Deus não é nada fora de nós. É dentro de cada um de nós. O primeiro combate é dentro, é aqui, na nossa alma, no nosso interior. O mesmo combate que Deus disse lá no início da Bíblia para Caim, em Gênesis 4.
O teu desejo será contra ti, e o teu dever é dominar sobre ele. O pecado está à tua porta, e é o teu dever dominar sobre ele. Ele não está à porta do lado de fora querendo entrar, não. Tem até a musiquinha dos 3 palavrinhas que eu não toco aqui porque ela tem esse erro. Toque, 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 alguém bate a porta. É o mal querendo entrar, não, o mal já está dentro. É o pecado, ele está exatamente querendo sair no sentido de se manifestar do lado de fora, levar você a praticá-lo. E é o teu dever dominar sobre ele. E isso é uma das definições de um dos meios de definir santificação. É dominar sobre o pecado. O santo não é o que não tem pecado. O santo é o que domina sobre o seu pecado e não o pratica. Mesmo que a sua alma queira, mesmo que se inflame de desejo, diz: não vou fazer. E não faz, porque prefere obedecer ao Senhor. E aí essa alma vai sendo santificada. É assim que a santificação acontece. Isso é uma luta interna, como que Paulo expressou na carta aos Gálatas, da carne contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são contrários entre si, para que não façais o que desejais, o que é da vossa vontade. Para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a nossa santificação, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Aleluia? Muito bem, então é uma luta. Venceu a luta interna, está vencendo o combate interno, é um combate para a vida toda. Na medida em que vamos nos tornando mais vitoriosos no combate interno, é que nós então poderemos exercer com vitória o combate externo. O combate externo consiste na luta contra Satanás e seus demônios e na missão de evangelização. Repita. Portanto, o combate externo tem 2 dimensões. O combate contra Satanás e seus demônios, é o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vocês? Muito bem, olha, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Tem gente que nunca entende isso, mas vocês têm que entender. Sangue e carne aqui representa seres humanos. A nossa luta, a nossa milícia, a nossa luta aqui de filhos de Deus nessa terra, não é contra as pessoas, não é contra os homens. Quem está lutando contra homens está pecando. Como filho de Deus está pecando, porque está na luta errada. A nossa luta não é contra homem nenhum. E se algum homem quiser lutar conosco, ele vai ganhar. Porque ele vai bater na sua face e Jesus manda você dar outra. Pode me nocautear. Eu não vou brigar contra você.
A nossa luta não é contra homem nenhum. A nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra seres sobre-humanos. E nós, filhos de Deus, somos os únicos que temos poder para lutar contra estes seres sobre-humanos, que são os anjos decaídos, seres espirituais, o diabo, Satanás e os seus demônios, que é uma terça parte dos anjos de Deus que decaíram e se tornaram demônios, do grego daimonion, que traduzido para o português é espírito sujo ou espírito imundo. Essa é a nossa luta. Quem não tem Deus não pode combater contra eles, porque quem não tem Deus está debaixo do poder deles. O mundo jaz no maligno. Só aqueles que Deus libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor, só a esses Deus deu poder e autoridade para combater contra Satanás e os demônios. Lucas 10:19, Jesus disse: eu vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. O combate é espiritual. O combate não é físico, não é material, não é econômico, não é social, não é político. O combate não é de homem para homem. O combate é de filhos de Deus contra o diabo e contra os demônios. Combate que ninguém nessa terra pode vencer, a não ser quem é de Deus. Esse é o nosso combate. Esse é o combate espiritual. Mas você não vence esse combate contra os demônios, porque ele é um combate externo, se você não vencer o combate interno. Se você for expulsar qualquer demônio, e ele vê, os demônios veem o nosso interior. Poder de anjo eles não perderam. Nós somos vistos por Deus, somos vistos pelos anjos santos e somos vistos pelos anjos decaídos. E se ele vê que você está dando mole para o pecado, você não tem autoridade contra ele. Ele é que vai ter autoridade sobre você. E vai destruir sua casa, seu casamento, sua família, seus filhos, porque você não vigiou, você não foi um bom combatente. Pensou que o combate era político, pensou que o combate era social, pensou que o combate era levantar a bandeira do Brasil. O combate é levantando a palavra de Deus. O Senhor é a nossa bandeira. Jeová Nissim, o Senhor é a nossa bandeira. Não estamos aqui lutando por uma pátria, porque a nossa pátria está no céu. Aqui somos peregrinos e estrangeiros. Se está lutando por essa terra, se está lutando por uma pátria aqui na terra, você está no combate errado. No combate de derrotados. Porque o único combate onde tem mais que vencedores é nos combatentes do reino de Deus. Os militantes do reino de Deus, os militantes espirituais, que militam com armas espirituais, como Paulo disse em 2 Coríntios 10, de 4 a 6, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Esse é o bom combate. Paulo disse a Timóteo: combate comigo o bom combate da fé.
Aleluia. Combate comigo o bom combate da fé. O Paulo aqui hoje sou eu. E o Timóteo são vocês. Combate comigo o bom combate da fé. Você não vai me ver combatendo outro combate por aí, não. E não venha cobrar de mim que eu tenho que combater outro combate que eu não tenho que combater. Eu não combato naquilo que eu não tenho que combater. Eu combato naquilo que eu tenho que combater e que Deus me armou para combater. O bom combate da fé. Quem é de Deus só combate nesse combate. E é mais que vencedor. Nesse mundo, somos entregues à morte o dia inteiro. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Somos tratados como ovelhas para o matadouro. Mas em meio a todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque nada e nem ninguém, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem os principados, nem as potestades, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a inveja, nem os ciúmes, nada poderá nos apartar, nos separar do grande e eterno amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o nosso combate, não é contra homens, não é contra a sociedade. Deixa os ímpios lutar esse combate. Filhos de Deus lutam outro combate que eles não podem e são dominados pelos demônios que agem neles, pelo espírito do mundo, que é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Combate o bom combate da fé. Combatemos contra o pai da mentira para anunciar a verdade. Marcos 16:15, indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Repita. Indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Toda criatura aqui é todo homem não convertido. Prega para eles, quer gostem, quer não, quer aceitem ou não, quer creiam ou não, quer sejam convertidos ou não. Prega a palavra. Quando Paulo estava velho, 2 Timóteo 4, versículo 1 e seguintes, ele exortou Timóteo fortemente, dizendo: eu te conjuro, em nome de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, prega a palavra. Insiste em pregar a palavra. Prega a palavra com toda longanimidade, com toda paciência e com toda a doutrina. Porque chegará o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Rejeitarão a verdade e se entregarão às fábulas. É exatamente essa realidade hoje desse assim chamado mundo gospel, mundo evangélico que tem por aí. Estão todos debaixo de falsas doutrinas, apostatando da verdade e odiando a verdade, trocando a verdade pela mentira e amando mais a mentira do que jamais amaram a verdade. Abra os teus olhos, porque isso é sinal do fim, o fim desses tempos, porque essa é o cumprimento da profecia que Deus deu a Daniel, do abominável, da instalação do abominável, da desolação no lugar santo
se passando por crente, se passando por pregador, se passando por pastor, se passando por bispo, se passando por apóstolo, se passando por profeta e se passando até por Cristo. E Jesus disse que eles viriam e enganariam a muitos, porque esses muitos que são enganados são os muitos chamados que têm preguiça de Bíblia. Os poucos escolhidos não são enganados, porque eles têm prazer na palavra de Deus e nela meditam de dia e de noite. E quem medita na palavra de Deus de dia e de noite não cai em mentiras, porque quando escuta uma, não tem a menor dúvida, já sabe que isso é mentira. Agora, quem não tem conhecimento, será que isso aí? Olha, acho que é verdade, está até fazendo milagre. O diabo também faz milagres, e Paulo diz por quê, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, já que não deram crédito à verdade que poderia salvá-los. Isso está acontecendo muito por aí. Porque os crentes se desviaram para combates errados, para combates que não eram os deles. Se desviaram da verdade, se desviaram da palavra. Anos atrás, décadas atrás, desviado era quem não estava vindo à congregação. Hoje desviados estão lotando igrejas e pregando dos púlpitos. É diferente a realidade. Jesus está voltando. Estamos em guerra. E a principal arma dessa guerra é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Por isso o ministério do Espírito Santo é nos guiar a toda a verdade, como Jesus disse em João 16:13. O ministério do Espírito Santo é imprimir a palavra aqui na nossa mente, fazendo de nós cartas vivas de Cristo, como Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque com quem não acontecer isso, vai morrer nessa guerra, não vai vencê-la, será derrotado na guerra. Para ser vencedor, 1 Timóteo 6,12, diga comigo: combate o bom combate da fé. Aleluia. Eu estou aqui formando combatentes. Eu estou combatendo e formando combatentes. Eu não compartilho com vocês. Vocês não sabem os níveis de combate que eu enfrento. Você não sabe as ameaças que Satanás vem com toda a força contra mim. Só que ele não ganha, porque Jesus reina aqui. Porque Jesus reina aqui. Jesus reina aqui. Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra de Deus que reina aqui. Na minha vida, na minha casa, nesse ministério. E todos vocês, se são pessoas verdadeiramente eleitas e que por isso se rejubilam com essa palavra, e o semblante não descai quando a escuta. 2 Timóteo 2,19. O Senhor conhece os que lhe pertencem.